Olá, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Anjos, seu professor de matemática. E agora, vamos analisar o que iremos aprender hoje? A nossa aula 3 de matemática é a seguinte: retas paralelas, concorrentes e retas perpendiculares. Então, o nosso universo hoje é falar sobre as retas, né? Nós temos aí 3 tipos de retas, posições de retas, e esse universo é interessante. Por quê? Primeiro, nós temos uma ideia primitiva. Por quê? Porque o que é uma ideia primitiva? Professor, é uma ideia das cavernas. Não, da idade das cavernas. Não, não é isso. É que o conceito ele é tão abstrato que não tem como eu definir. Tudo bem? Veja aí essa primeira noção primitiva da nossa aula de matemática. Então, olha aí, ó, reta é um dos conceitos primitivos da geometria. O encontro de duas paredes nos dá a noção de reta. Então, vem comigo, ó, olha aqui, reta, eu não consigo definir. Você não pode ir lá no dicionário verificar reta. Qual a definição? O que define uma reta? Isso nós não podemos afirmar. Mas nós temos uma compreensão do que é uma reta. Um exemplo bem tranquilo é, olha, o encontro de duas paredes forma uma reta, né? Será? Vocês conseguem ter essa noção através dessa informação? Eu tenho duas paredes e o encontro dessas duas paredes forma uma reta. Outra informação interessante, que a reta ela é infinita. Aí já vem um outro conceito, uma outra ideia bem ampla do infinito. Mas calma aí, calma o coração e se liga nessas informações, tá? Então, nós temos a ideia, o conceito, um conceito primitivo, ou seja, eu não consigo definir, mas eu tenho uma noção do que representa a reta. E para classificar as retas, inicialmente nós devemos verificar se elas estão no mesmo plano. Olha, eu não consigo definir, eu tenho a noção do que é uma reta, mas para eu classificar, eu preciso verificar duas coisas. Primeiro, olha aqui, ó, duas coisinhas. Primeiro, se essas retas elas pertencem ao mesmo plano ou se essas retas não pertencem ao mesmo plano. Professor, mas você pode me dar uma ideia, um objeto que represente planos? Eu tenho aí, observe essa figura. Ó, essa figura, figura é bidimensional. Figura é construída dentro de um plano. O que eu tenho aí é um corpo sólido que lembra um paralelepípedo. Mas se você agora analisar as paredes desse paralelepípedo, né, dessa caixa, tem um formato de caixa, essas paredes são planos. Tudo bem? Então, agora sim, entendendo que cada parede é um plano, eu posso analisar duas classificações básicas para a reta, tá? Olha aí as duas classificações. As retas quando elas estão no mesmo plano, elas são chamadas de coplanares. Então, vocês podem observar essa retinha azul e verde, elas estão aí na tampa da caixa. Na parede ao lado, nós temos outras duas retas, uma amarela e uma vermelha. Então, observem que nós temos retas no mesmo plano e retas que não pertencem ao mesmo plano. Essas retas que não estão no mesmo plano são chamadas de retas reversas. Então, vem aqui comigo, olha essa imagem aqui na TV. Nós temos aqui a imagem de um paralelepípedo, de um sólido. Mas isso aqui é para você ter a noção do que realmente pode ser um plano, tá? Então, se você pode observar essa tampa, nós temos aí um plano. E um outro plano é essa outra parte aqui da caixa. Bacana? Deu para entender? Então, o que acontece? Olha, quando as retas estão no mesmo plano, nós temos um exemplo bem claro de retas coplanares. Agora, quando eu tenho uma reta em um plano e outra em outro plano, ou seja, retas em planos diferentes, nós temos aí um nome bem interessante chamado de retas reversas. Bacana? Então, quando as retas elas estão no mesmo plano, elas também, dependendo da posição, eu posso ter um outro nomezinho para a posição dessas retas no plano.
Ou seja, eu posso classificar retas que pertencem ao mesmo plano. Observa aí. Ó, a classificação das retas coplanares, ou seja, retas que estão no mesmo plano. Então elas podem ser, primeiro nomezinho, paralelas. Esse desenho aí dá uma ideia, né, do que são retas paralelas. Ó, olha só, aí eu posso definir, ó, retas paralelas, quando não tem pontos em comum, né? Mas olha aqui, vem comigo. Retas paralelas é uma ideia interessante. Eu vou ter uma reta e essa reta ela nunca vai tocar na outra. Reta R nunca toca com a reta S. Mas por quê? Porque elas sempre mantêm a mesma distância uma da outra. Ou seja, eu tenho duas retas no mesmo plano, beleza? Mas o que acontece? Essas retas mantêm aí a mesma distância. Ou seja, elas nunca se tocam. Se você pegar um trecho de um trilho do trem, você consegue observar que um trilho nunca toca outro. Por quê? Porque ele vai mantendo a distância. É claro que você tem que desconsiderar as curvas. A outra ideia de retas no plano são as retas concorrentes. Observa aí, olha como é simples. Retas concorrentes quando tem um único ponto em comum. Então, vem comigo, olha aqui. Nós já sabemos que retas paralelas nunca se tocam, sempre se mantêm na mesma distância uma da outra. Agora nós temos um outro nome, um nome novo, que é chamado de retas concorrentes. Ou seja, elas se tocam, só que em um único ponto. E aí pode estar na posição que você quiser. Quer ver? Eu vou mostrar agora duas retas concorrentes, quaisquer, mas a característica principal é que essas retas elas se tocam em um único ponto. Quer ver? Observe a imagem aí. Pronto, olha, eu tenho aqui as duas retas concorrentes, a reta E e D no desenho, mas olha, são retas quaisquer. Lembrando, uma reta é apenas representada por uma letra minúscula, tá? Vou agora com uma outra cor, uma pretinha, tá? E vou fazer uma outra reta. Isso você pode fazer no seu caderno, mas qual é a característica principal? A característica principal é esse pontinho aqui, ó, que eu posso representar por uma letra maiúscula, ou seja, esse ponto A é o ponto onde elas se tocam. Então essas duas retas são chamadas aí de retas concorrentes. Professor, o senhor nomeou a reta em vermelho, chamou essa reta em vermelho de reta R. E essa reta preta aí? Olha, você pode colocar uma outra letra minúscula. E eu coloquei aí, dei o nome, batizei essa reta de reta S. Então vem comigo, ó. Retas paralelas. Retas paralelas nunca se tocam porque sempre mantêm a mesma distância uma da outra. Beleza? Retas concorrentes. Acabei de desenhar aí uma ideia do que é uma reta concorrente. Elas se tocam, elas cruzam em apenas um único ponto. Olha essa palavra, um único ponto. Matemática tem essas sutilezas. Detalhe, ó, toda vez que você for nomear uma reta, é interessante você, você usar uma letra minúscula. Ó, reta R minúsculo, reta S também minúsculo. Beleza? Mas para por aí? Não, professor, no início da aula você falou, olha, retas paralelas, retas concorrentes e perpendiculares. Olha o nosso conceito sobre a reta perpendicular. Então, retas perpendiculares. Dizemos que duas retas são perpendiculares, que nome bonito, né? Perpendiculares. Dá um repeat, vamos repetir de novo. Perpendiculares. Se elas se cruzam num ponto comum entre si e formam um ângulo de 90 graus. Olha que interessante. Essas retas aí, o desenho dela ao lado tá bem bacana. Eu tenho um plano alfa, tá? Eu dou o nome de uma letra grega, eu tenho que colocar uma letra grega para o plano. Agora tem uma letra minúscula aí, ó, reta E e reta D. Mas por que elas são perpendiculares, né?
Olha que interessante, essa reta perpendicular, essa reta D, essa reta em vermelho, na verdade ela basicamente atravessa o plano. E aí nós temos aí uma outra situação, nesse exemplo, tá? Eu posso ter retas perpendiculares com as duas retas pertencentes ao plano? Posso também, tá? E aí o que ele fala mais um pouquinho? Para apresentarmos que duas retas RS são perpendiculares entre si, nós utilizamos o símbolo, esse T de cabeça para baixo. Agora vem comigo, ó, presta atenção. Qual é a condição, né, de eu ter aí retas perpendiculares? Olha, eu vou conseguir obter essas retas perpendiculares quando essas duas retas elas se cruzarem em um ponto, mas aí tem uma coisinha a mais. Qual é a coisinha a mais? Ter um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que este ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Professor, e se eu fizer isso no meu caderno, como é que fica? Bora lá então. Olha aqui para a nossa TV interativa. Ó, eu vou pegar aqui essa cartela, vou subir um pouquinho. E agora eu vou desenhar duas retas perpendiculares, né? Como se fosse no caderno. Ó, você fiz uma aqui. Ó, vou chamar de reta A, letra minúscula. Agora eu vou pegar em vermelho, ó, e vou colocar aqui uma outra reta e chamar de reta B. Olha, elas se tocam num único ponto, tá? Esse pontinho em amarelo. Vou colocar verde para ficar mais bonitinho. Olha. Então, retas perpendiculares, elas são concorrentes? São, né? Elas se tocam num único ponto. Mas qual é a característica principal da reta perpendicular, hein? É ter um ângulo reto. Esse ângulo reto é justamente esse quadradinho com uma bolinha, né? Esse cantinho. Esse cantinho aqui me fala a seguinte informação. Olha, isso mede 90 graus. Tá? Então tem uma abertura essas duas retas de 90 graus. Como é que você faz para saber que isso tem 90 graus? Aquelas réguas maravilhosas. Ou você tem o esquadro, né? Ou você tem o compasso, mas um instrumento maravilhoso para você medir ângulos é chamado de goniômetro. Goniômetro, professor? É o transferidor, popularmente conhecido como transferidor. Então você coloca o transferidor aqui e você vai conseguir observar que esse ângulo reto tem 90 graus. Beleza? Olha que interessante. Então nós temos retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Retas paralelas nunca se tocam, retas concorrentes se tocam em um ponto, e a perpendicular, além de tocar em um único ponto, ela possui um ângulo de 90 graus. Bora desenhar todas essas retas? Agora eu já tenho uma, vou desenhar as outras duas, vem comigo. Ó, vamos lá, vamos agora para o momento arte. É claro que eu posso dizer o seguinte, tá? Eu posso escrever assim, ó. A é perpendicular a B, tá? Para essa situação acima. Agora, quando eu tenho duas retas, eu vou usar agora, ó, eu tenho aqui a reta R e tenho a reta S, tá? E eu quero dizer para todo mundo que essas duas retas são paralelas. Então eu escrevo assim, ó. R é paralelo às duas barrinhas a S. Olha como matemática legal, tem uma simbologia bem interessante. E a última, que eu vou fazer toda em preto, é o seguinte, ó, eu tenho uma reta C, que ela, né, tem uma outra cruzando ela, né? Detalhes, todas estão aqui no mesmo plano. Uma reta D, e essas retas aí são concorrentes. Então, olha que interessante. Falamos aí sobre o aparelho que mede aí o ângulo, né, em graus, que é o transferidor. Mas isso só para a reta, né, perpendicular. E a simbologia da reta perpendicular é esse T aí de cabeça para baixo, falando assim bem interessante, né? Agora, reta paralela. R
Olha, com essa simbologia em qualquer lugar do mundo, é claro, basta conhecer um pouquinho de matemática. Você vai entender que R, duas barrinhas S. Ele está falando que a reta R é paralelo à reta S. Olha que legal. E você consegue definir uma reta? Não. Por quê? Porque é um conceito primitivo. Eu consigo ter uma noção do que é uma reta. Beleza? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. E você agora vai me mostrar que conseguiu entender muito bem esse conceito de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Alex está fazendo um exercício de geometria. Para isso, o professor lhe deu um desenho com várias retas de cores diferentes, como mostra a figura. Então, olha aí, essa figura é interessante, né? Esse objeto, né? Mostrando aí vários planos. Nós temos as retas. E aí, qual é a pergunta, professor? O professor perguntou para Alex: como se classifica as retas, né, azul e vermelho? Letra B. Como se classifica as retas verde e azul? Olha que pergunta interessante. Temos outra questão? Olha, a questão 2, ela fala o seguinte: Laura estava brincando de identificar retas paralelas e concorrentes, usando palitos coloridos, como mostra a figura. Então vocês podem observar que nós temos aí um plano, e nós temos aí uma reta azul, verde, vermelho, laranja. Olha que interessante. E com essa combinação de cores, nós temos aí algumas perguntinhas. Olha aí, a pergunta perguntou-se para Laura. Letra A. Qual a classificação das retas azul e laranja? Letra B. Qual a classificação das retas verde e azul? E letra C. Qual a classificação das retas vermelha e laranja? Agora esse momento é todo de vocês. Já já retornamos para corrigir, hein?
Olha eu aqui de novo. E agora é o seguinte, você teve seu tempo, resolveu sua questão, agora vem a hora da verdade, aquele momento de nós compararmos informações e você chegar aí numa autoavaliação. Poxa, eu consegui compreender o conteúdo direitinho ou, opa, tá faltando eu rever alguma coisa. Vamos lá, olha só o que a primeira questão estava falando, ó. Nós tínhamos aí, ó, a primeira resposta da letra A é reversas e da letra B, coplanares. Mas por quê? Qual a ideia que você tem que ter? Retas reversas é que elas são retas que não estão no mesmo plano, tá? B, retas coplanares. Por que a pessoa tem que responder coplanares? Porque elas estão no mesmo plano. Bora observar a imagem? Bora voltar um pouquinho e verificar a imagem? Olha aqui. Isso. Então, você pode observar, ó, que as retas azul e vermelha, ó, a azul está na tampa, a vermelha está na parede, ou seja, estão em planos diferentes. Por isso, eu posso afirmar que são retas reversas. Agora, retas verde e azul. Você consegue observar que tanto a reta verde como a reta azul estão no mesmo plano? Aí sim, você pode afirmar, olha, são retas coplanares. Legal, né? Observando a imagem, essa imagem é um comando importante para que você possa responder essa pergunta, tá? Entender aonde estão as retas e em que planos. A questão 2. A questão 2, as respostas são, ó, letra A, paralelas. Letra B, concorrentes. E letra C, concorrentes? Olha, eu preciso observar a imagem para afirmar isso aí. Vem comigo? Olha, letra A, retas azul e laranja. Então, se você observar a reta azul e laranja, elas aparentam estar sempre à mesma distância. Então, eu posso afirmar, são retas paralelas. Na letra B, ele quer que você analise o que, meu pai? Ah, a reta verde e azul. Se você observar, elas se tocam em um ponto, concorrentes. Na letra C, qual a classificação das retas? Vermelha e laranja. Também, ó, elas se tocam em um ponto, a partir do momento que se tocam num ponto, eu afirmo que elas são retas concorrentes. Olha que legal? Vem comigo. Nessa nossa aula, conseguimos estudar sobre retas, entendemos que a reta não tem uma definição, né, não é que nem substantivo. Olha eu entrando na área de língua portuguesa. Substantivo, palavra que dá nome aos seres, blá. Isso é uma definição. Reta, eu não consigo definir, porque é um conceito primitivo. E a posição das retas em um determinado plano, elas podem ser paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!